comentar sobre a data de hoje, 13 de maio, a abolição da escravatura e o seu legado espiritual para o Brasil. O processo da escravização no Brasil foi um processo muito demorado. Foram, segundo os historiadores, 353 anos. É muito tempo, porque poderia ter acontecido numa janela de tempo mais estreita e a sociedade ter tomado uma decisão ter mudado. Mas nós não fizemos. Nós somos uma das últimas nações do mundo, no século XIX, a extinguir a escravização de pessoas, de comprar e vender pessoas. Então, foi um longo processo que a gente viveu, não é? De tentativa de fazer a escravização, ao fim da escravização. Os últimos países, se eu não me engano, foram Brasil, Cuba e Porto Rico, que mantinham ainda suas economias baseadas na escravização. E houve muitas tentativas para que isso acabasse. Inclusive, aquela expressão para inglês ver surgiu do momento do término da escravatura, porque a Inglaterra não queria mais que existisse escravos, tinha interesse de vender seus produtos, e obrigava os países a libertar as pessoas, aumentar o mercado consumidor. E o Brasil, então, assinou uma lei. A partir de hoje não vai existir mais comércio, não vou permitir mais navio mercante. Mas era tudo mentira, né? Na verdade, acontecia. Então, é por isso que veio a expressão para inglês ver, porque os ingleses viam uma legislação e todo um aparato de impedir, mas o tráfico de escravos assim ilegal continuou acontecendo, ficou até mais caro, porque era muito mais arriscado trazer. E a lei foi acontecendo de maneira progressiva. Nós temos a lei do ventre livre, que é uma lei que vai aparecer antes de todas essas movimentações, né? Que era a lei do Visconde do Rio Branco, pai do Barão de Rio Branco, que tinha por interesse terminar com a condição do escravo nascido de ventre, de escrava. Então, era chamada lei do ventre livre. A mulher tinha a criança e o filho já era livre, mas não era bem livre assim, porque a lei, quando a gente vai ler na lei, o dono dono, entre aspas, da pessoa recebia uma paga do Estado, porque ia liberar. O Estado pagava pela soltura daquela criança, a lei do ventre livre. Ela vai acontecer mais ou menos em 1850, se eu não me engano. Aí tem uma outra, bem mais próxima da libertação dos escravos, que é a lei de sexagenário, que acontece bem pertinho da libertação dos escravos. A lei de Saraiva-Cotegipe, que é aquela que dizia que a partir de 60 anos as pessoas estavam livres. Essa lei era uma lei interessante. Então, as pessoas já iriam nascer, iriam ser livres, isso era interessante, e, ao mesmo tempo, os acima de 60 anos seriam libertos. Só que um homem com 60 anos naquela época, servindo como escravo, ao terminar dos 60 anos, o que era ele, meu Deus? Então, era um processo que estava acontecendo progressivamente. Só que, devagarinho, a legislação ia acontecendo para culminar com a independência. E aí, quando foi no período da independência do Brasil, o imperador viajou para a Itália. Ele estava em Milão. No dia 13 de maio, ele estava em Milão, hospedado num hotel. Eu estive nesse hotel. E esse hotel tem uma estátua lá dentro na verdade, eles pintaram como um indígena, mas deveriam ter pintado um africano. É um indígena com uma lança na mão, matando uns dragões assim no pé dele. Até tem a foto dessa imagem. A indígena matando os dragões no pé. Eles fizeram essa imagem para celebrar o momento que o Dom Pedro II estava no hotel, dia 13 de maio.
E era um dos únicos hotéis do mundo que tinha telégrafo. E ele manda um telegrama para a filha, autorizando-a a assinar a Lei Áurea, que exterminava de todas as formas a escravização no Brasil, sabendo que ao fazer isso seria o fim da República, o fim do Império, porque os homens que eram donos do café iriam derrubar o governo, mas ele prefere abrir mão do poder do que manter a escravização. A filha dele, então, vai assinar a lei, Princesa Isabel, libertando os escravos do Brasil. E há uma curiosidade, né? A nossa independência, que é feita pelo Dom Pedro I, na verdade, foi feita pela esposa, pela Leopoldina. Maria Leopoldina é quem fez todo o trabalho, reuniu, discutiu e disse para o Pedro, determina, já está tudo decidido aqui, você vai ter que dar o grito. E ele só faz lá a parte icônica da independência, ou seja, uma mulher é que realmente promove a independência do Brasil. Quando chega na libertação dos escravos, é uma mulher novamente. Princesa Isabel é quem assina a Lei Áurea. E ela, então, passa para a história como sendo a redentora por assinar a lei que extinguia toda a escravização que existia no país. E a partir dali, do 13 de maio de 1888, a escravatura no Brasil desaparecia e no ano seguinte o Império caía. Então, maio de um ano, novembro do outro, um ano e meio, houve a queda do regime exatamente porque houve o descontentamento dos poderosos com a libertação dos escravos. O Pedro II era um personagem muito interessante, muito culto e muito determinado a fazer deste país uma grande nação. E aí fica o legado para a história de uma libertação que foi tardia e que ele gerou uma série de compromissos espirituais para o Brasil. O Brasil tem 2 grandes problemas espirituais. Um deles é a escravatura, 353 anos. O outro é a questão do prata, que são as interferências do governo brasileiro nas nações vizinhas. Ele interferiu na Argentina, ele interferiu no Uruguai e ele interferiu de maneira terrível no Paraguai. Em cada uma dessas ele teve um incidente diferente, não querendo reconhecer governantes na Argentina, derrubando Solano Lopes no Paraguai. Então, nós temos 2 grandes karmas no Brasil. A escravatura, que gera até hoje todo um processo de desigualdade, todo um fenômeno de violência espiritual e de muitos processos obsessivos nascidos do fenômeno da escravatura. E temos um segundo processo extremamente violento, kármico também para o Brasil, que foram as movimentações acontecidas em território brasileiro, que foram extremamente danosas para as nações vizinhas e que trouxeram muita dor, muito sofrimento para os países em torno do Brasil.